Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar a nossa comunhão no livro de Apocalipse. E como nós falamos desde o início, nossa meta não é ficar estudando profecias, mas de trazer para a nossa experiência pontos importantes do livro de Apocalipse, para que o livro de Apocalipse seja a nossa experiência. E nós sabemos que esse livro é um livro muito importante, porque é um livro que fala do final dos tempos. E é um livro que nos dá a revelação de Jesus Cristo. Nós vimos que Apocalipse capítulo 4, temos a visão do trono. Podemos ver Apocalipse 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, a ênfase do capítulo 4 é que temos um trono e alguém sentado no trono. E esta é uma visão que todos nós precisamos ter no Espírito. Se tivermos tal visão, vamos caminhar firmes. Agora, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com os 7 selos. Agora, no capítulo 5, o foco é esse livro, certo? Então, capítulo 4, vemos o trono e alguém sentado no trono. E no capítulo 5, na mão direita daquele que está sentado no trono, tem um livro escrito por dentro e por fora. Quando vemos alguém que está sentado no trono, que é Deus, é porque Deus é aquele que quer executar sua administração universal para o cumprimento do seu propósito eterno. Agora, na mão direita de Deus, nós temos aqui um livro. E esse livro é o livro do propósito eterno de Deus, contém a nova aliança, e esse livro é o título de propriedade do universo. E esse título de propriedade no universo foi promulgado com o sangue do Cordeiro para a redenção. Esse título de propriedade é muito importante. Por quê? Porque sabemos que o inimigo usurpou, tomou algo que é de Deus. Mas Deus não ficou parado. Ele enviou seu Filho para cumprir a obra da redenção. E pelo fato do Filho ter cumprido a obra de redenção, começou o trabalho para pegar de volta o que foi usurpado, o que foi tomado pelo inimigo. Louvado seja o Senhor. Essa é a visão que nós precisamos ter. E esse livro, ele é escrito por dentro e por fora. Quer dizer, tem muito conteúdo, correto? E estava selado com 7 selos. Então, estava ali, selado, fechado. E isso é muito importante que a gente veja que esse livro selado, ele precisa ser aberto. É a mesma coisa, alguém tomou
um terreno que é seu, certo? Alguém ocupou o seu terreno. O que você vai fazer? Você vai chegar lá com a escritura, não é isso? Você vai chegar lá com a escritura, mas não adianta você chegar lá com a escritura dobrada, fechada. Você tem que chegar lá, você tem que abrir a escritura. Porque o conteúdo da escritura mostra que aquele terreno é seu. E tem todos os detalhes do terreno, não é verdade? Todo o detalhe, todas as dimensões. É a mesma coisa, alguém tomou o seu veículo. O que você vai fazer? Você vai chegar lá com o documento do veículo para pegar de volta. E todas as características do veículo estão naquele documento. Mas o que nós podemos ver aqui é que nós temos esse livro fechado. Esse livro, esse rolo fechado, selado com 7 selos. Aí, no versículo 2 diz: vi também o anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então nós vemos a condição que esse universo está, e agora há uma grande proclamação. Alguém tem que abrir esse livro, para que as coisas possam acontecer, para que o que é de Deus seja devolvido para Deus, restaurado para Deus. Agora, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Daí nós vemos o versículo 3. Olha aqui, diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Isso quer dizer o quê? Foi procurado dentro da criação alguém digno de abrir o livro. E aqui diz: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Ninguém na criação era digno de abrir esse livro. E o versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O que a gente precisa ver agora é o seguinte: João começou a chorar. Por quê? Porque se esse livro não for aberto, as coisas não vão mudar. As coisas vão ficar do jeito que estão. Você vai ficar do jeito que você está. Eu vou ficar do jeito que eu estou. Os irmãos compreendem? Não vai ter mais mudança nenhuma. Por quê? Nós todos debaixo do domínio do inimigo. Nós temos que ver que esse é um fato na eternidade, certo? Algo que é visto ali nos céus. Se esse livro não tivesse sido aberto, como é que você poderia, dentro do tempo, receber a salvação? Daí ele chorou, João chorou. E aqui diz: chorava muito. Se alguém falar para você
Agora não tem mais jeito, não tem mais jeito para nada. Você não vai chorar? Digamos que você tenha um filho, tem um parente ou cônjuge que está na situação muito ruim. Daí falam para você, não tem mais jeito, agora não vai mudar nada. Você não vai chorar? Então, porque esse livro no qual estão todos os desígnios de Deus, tudo que é de Deus, inclusive você, com suas características, vai ser salvo. Você é dele. Mas se o livro não for aberto, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos? Ninguém podia, então ele chorou muito. Mas, graças a Deus, porque no versículo 5 diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Encontraram alguém, e esse é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Leão é um símbolo de Cristo como forte lutador contra o inimigo. O Senhor é aquele que venceu o inimigo. Então, nós precisamos ver a morte de Cristo na cruz, a vitória dele foi para qualificá-lo, para abrir o livro e os 7 selos. Isso significa, quando Cristo morreu e cumpriu a obra de redenção, começou a obra de Deus para tomar de volta tudo que pertence a Deus, inclusive eu e você. Ele venceu. A vitória de Cristo qualifica para isso. Ele também é a raiz de Davi. Cristo é a fonte de Davi. Davi é algo ligado à realeza. Ele é o rei. Isso é algo maravilhoso. E ele, como leão da tribo de Judá, ele removeu todos os obstáculos para o cumprimento do propósito de Deus. Então, olha só, no versículo 5 diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, quando foi dito para João que o leão da tribo de Judá havia vencido, então João esperava ver um leão. Mas o que ele viu? Foi um cordeiro. O leão da tribo de Judá venceu, então ele queria ver, cadê o leão? E quando olhou para aquele leão, ele era o cordeiro.
Cristo, como leão, é aquele que luta. Como cordeiro, ele é o redentor. Como foi que ele venceu o inimigo? Por meio da obra da redenção. E é muito importante que nós vejamos que, como leão, ele derrotou o inimigo. E como cordeiro, ele nos salvou e nos resgatou. E esse cordeiro é como tendo sido morto. Era algo muito vívido, real. Então a morte de Cristo ali nos céus é algo vivo, eterno, real e sempre presente. Isso é algo muito importante. Cristo é aquele que lutou para nos redimir e venceu a batalha contra o inimigo, realizando a redenção por nós. Por isso que nós temos que dar valor. Para o inimigo ele é leão, mas para nós ele é o cordeiro. Portanto, ele é chamado leão cordeiro. Você tem coragem de se aproximar de um leão? Mas de um cordeiro, você tem coragem de se aproximar? Louvado seja Deus. Irmãos, isso nós precisamos ver. Essa realidade deve nos impressionar. E esse cordeiro estava em pé e tinha ali sobre ele as marcas do sacrifício. Por quê? Aqui diz: um cordeiro em pé como tinha sido morto. Ali estava claro as marcas do sacrifício. Agora vemos o Senhor em pé. É muito importante que nós tenhamos uma visão clara sobre essa questão de estar em pé. No que diz respeito à obra da redenção, Cristo sentou-se à direita de Deus nos céus após a sua ascensão. Porque a Bíblia mostra que ele está sentado à direita de Deus, está certo? Mas aqui ele nos mostra em pé. E quando a Bíblia nos mostra que ele está em pé, não é no que diz respeito à obra da redenção. Na obra da redenção, tudo já foi cumprido, ele está sentado à direita de Deus. Mas para a execução da administração de Deus, ele está em pé, conduzindo as coisas, até Deus atingir o seu propósito eterno. Então, vamos olhar a nossa experiência, Cristo sentado, Cristo em pé e Cristo em nós. São 3 experiências que todos nós devemos ter. Quando Cristo está em pé, porque Ele está trabalhando em nós, os irmãos compreendem, né? Tá, vamos ver primeiro sobre a questão de Cristo assentado, tá? Atos 2, versículos 32 a 36. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui está uma porção da palavra que nos mostra que Cristo está sentado à direita de Deus, certo?
Agora, Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui nós temos versículo também que fala que o Senhor está em pé. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então temos 3 pontos aqui: Cristo assentado à direita de Deus, Cristo em pé e Cristo em nós. Os 3 são verdadeiros. Os 3 aspectos são verdadeiros. Nós precisamos compreender, certo? Cristo está sentado. Significa o quê? Que Ele cumpriu tudo. Certo? E Ele quer que nós sejamos sentados com Ele. Efésios 1, 20 a 21, diz assim: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A obra foi concluída. Cristo está sentado, aleluia, no que diz respeito à nossa redenção, nossa salvação eterna. A obra está concluída. Cristo está sentado. Agora, quanto à questão de Cristo estar em pé, nós vemos o seguinte: toda vez que o Senhor deseja operar algo em nós, toda vez que a igreja está numa batalha, em conflito, não no sentido da redenção, mas no sentido da obra de transformação, Cristo está em pé. Os irmãos compreendem? Quando nós estamos na batalha, Cristo está em pé. Cristo se move nos céus, a igreja se move na terra, porque a igreja é o corpo de Cristo. Certo? E agora, Cristo é em nós. Isso, Cristo em nós, porque Cristo agora opera dentro de nós tudo que Ele cumpriu, toda a batalha dele, tudo Ele deseja trabalhar dentro de nós. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós precisamos é ver e desfrutar desses 3 fatos. Isso é importante para que nós não fiquemos parados nem paralisados, mas que nós possamos mover. Ok. Agora, eu gostaria muito que os irmãos agora percebessem, voltando para essa porção de Apocalipse, capítulo 5, é que o livro de Apocalipse enfatiza o Senhor Jesus sempre como o Cordeiro. E lá no final fala de trono de Deus e do Cordeiro, correto? Os homens na terra, quando eles querem um símbolo de poder, eles procuram algum animal feroz, não é verdade?
é leão, é águia, é urso, né? É sempre algum animal que dá força. E o Senhor escolheu como símbolo o cordeiro. Pela eternidade, para nós, Cristo sempre será o cordeiro. É esse cordeiro que administra o universo e também esse leão. Então, olha só. Agora, esse cordeiro, o que ele tinha? Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres, isso mostra seu poder, a sua força. E os 7 olhos mostram a sua onisciência, porque ele vê tudo e sabe de tudo. Nosso Senhor é aquele que tem conhecimento, sabedoria e poder. Ele tem os 7 chifres para lutar. Ele é aquele redentor, lutador. Ele tem 7 olhos para observar, olhar, infundir, julgar. Você sabe, os olhos têm muito significado. Primeiramente, nossos olhos servem para nós observarmos. Não é isso? Então mostra que o Senhor sabe de tudo. Os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele é aquele que sabe de tudo. Ele vê tudo. Agora, esses olhos que observam, também são olhos que julgam. Os seus olhos não são como chama de fogo, né? Olhos brilham. É o que nós... Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, a parte final diz, os olhos como chama de fogo. Os olhos também servem para julgar. A criança comete uma travessura, quebrou algo. Quando os pais olham para ela, a criança se sente, desvia o olhar. Por quê? Ele sabe o que eu fiz. Mas também os olhos são maneira de dispensar o amor, a ternura, não é assim? Você olha, quando a criança não comete a travessura, mas o pai e a mãe, por amor, olham para a criança olha os olhos da mãe e recebe o amor. Olha como é importante a questão dos olhos, os olhos do cordeiro. E quando eu leio porção assim, eu sempre lembro daquele hino, né? Seu maravilhoso olhar, né? Não é isso? Quando ele estava ali na cruz, quando olhamos Cristo na cruz, Cristo olha para nós com seu maravilhoso olhar cheio de amor. Aquele olhar do Senhor derrete qualquer um. Os olhos também são para a edificação de Deus. Por quê? Em Zacarias, no nome de Zacarias,
capítulo 3, aliás, capítulo 4, capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. A pedra que é para edificação, a pedra angular, tem aqui 7 olhos. E capítulo 4, versículo 7, Zacarias: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio à aclamação. Haja graça e graça sobre ela. Então, a questão desses olhos também são para a edificação. E aí, o que é maravilhoso, voltando para Apocalipse capítulo 5, agora o versículo 7, daí esse leão da tribo de Judá, esse cordeiro, diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Glória a Deus, o Senhor tomou o livro. Ah, isso é maravilhoso. Agora as coisas vão começar a acontecer, né? Porque ele é o único digno de abrir. Agora o livro está na mão dele. Versículo 8, capítulo 5. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha só, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que a gente tinha visto ali ao redor do trono, correto? Quando ele tomou o livro, vieram se prostraram diante do Cordeiro. Agora eu quero que todos vejam o seguinte: tendo cada um deles uma harpa, isto é, de louvor ao Senhor, isto é, como aquele que ministra ao Senhor, um sacerdote, e taças de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Aqui tem uma grande visão. Cristo recebeu o livro na mão. E agora, esses anciãos, os 24, né? Tá certo? Anciãos e os 4 seres viventes chegam com taças de ouro cheias de incenso, com essas orações dos santos. Olha, queridos irmãos, essa é uma visão espetacular. As orações chegam até o trono. João viu. Por qual a importância dessas orações? É porque depois, quando ele toma o livro, as orações chegam até ele começa a abrir os livros. As coisas começam a acontecer. Então nós temos aqui a grande arma da oração. Então, olha, a oração dos santos é o caminho pelo qual o trono de Deus pode ser colocado em ação. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos dar valor à oração, valor à reunião de oração. E aqui diz que essas taças douradas, taças de ouro, as taças são orações dos santos. Não é o incenso. Incenso sempre é Cristo. Mas a taça são as nossas orações. Nós sabemos orar como convém? Não.
A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, não é verdade? Então, nós podemos ver, é por meio das orações que as coisas acontecem nessa terra. Porque as coisas não acontecem em nossas vidas por falta de oração. À medida que nós oramos, as coisas vão acontecendo. Talvez você diga, eu não sei orar. Mas aqui mostra que as nossas orações são as taças. O conteúdo, Deus dá. Conteúdo é Cristo, conteúdo é incenso. O conteúdo é a intercessão do Espírito. O que Deus precisa é que você seja a taça. Os irmãos percebem? Se você ler, se você olhar para Apocalipse 8 também, mostra também esse mesmo ponto. A importância de nós termos a taça, o incensário. Isso acontece quando nós oramos. Se você olhar para o livro de Apocalipse, você vai ver que a oração vai tocar nesse mundo físico, no mundo político, no mundo religioso. O Senhor vai poder operar em todas as áreas. Por que você não pode se oferecer como uma taça vazia para o Senhor encher? Quantas coisas Deus já quis fazer e não pôde fazer por falta de taças. O inimigo é o que engana. Não precisa da sua oração. Não faz diferença. Mentira do inimigo. E o inimigo ataca em todos os lugares dessa maneira. Reunião de oração onde tem menos gente. Por quê? O inimigo não quer que Deus haja a partir do seu trono. E aqui mostra nos céus. Agora o Senhor vai abrir o livro. E precisa da oração. Olha a importância da oração. Tudo que Deus está pedindo é que você possa oferecer a sua taça. E claro, orar no Espírito. Se você diz assim, eu vou esperar o Espírito me tocar, você nunca vai orar. Você tem que exercitar o Espírito. Usar o seu Espírito. Romanos 8, 26 e 27 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
A oração traz o trono de Deus. Faz do trono sair a ação. Nós não precisamos parecer ou se sentir, não, eu tenho que me parecer como leão, sentir como leão para poder entrar nessa batalha espiritual. Não. A Bíblia diz, você não sabe orar como convém, você é fraco, mas você tem que orar, porque o Espírito vai interceder. Então, essa é a visão que nós precisamos ter. Graças a Deus. Daí, olha só, Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. As orações dos santos são coisas preciosas para o Senhor. Salmo 141, versículo 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aí o versículo 9 diz, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Um novo cântico. É um cântico que tem valor diante do Senhor. E aqui nos é mostrado sobre essa maravilhosa obra da redenção. Nesse cântico, no versículo 10, também diz, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso é algo muito importante que nós possamos perceber. Olha só, em Apocalipse 4:11, né? Tem uma proclamação. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de oferecer, de receber a glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A proclamação do versículo 11 tem ênfase na criação de Deus. Agora, nessa porção 9 e 10, a ênfase está na obra da redenção. E olha só, esse cântico exalta o preço da redenção, pois foste morto. Este cântico exalta o autor da redenção, disse, porque tu compraste. Como foi que ele fez? Este cântico exalta o destino da redenção, compraste para Deus. Fala também do preço da redenção com teu sangue. Esse cântico exalta o escopo, né, da redenção, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse cântico exalta o que essa redenção produziu. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E esse cântico exalta o resultado dessa redenção, é que eles reinarão sobre a terra. E aí no versículo 11 diz, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono,
de seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões, milhares e milhares. 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, glória e louvor. E aí, versículo 13: então vi toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, que estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Olha só. Nós, no versículo 9 até 11, nós temos o cântico, né? O novo cântico, cantado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes. E aí, a partir do 12, nós temos os anjos, certo? Cantando também, proclamando. Depois, no versículo 13, toda a criatura, toda a criação cantando e louvando ao Senhor. Não é algo espetacular? Você vê lá os céus inteiros, o universo inteiro nesse cântico louvor. Agora eu quero fazer a pergunta: onde está a sua adoração e seu louvor? Irmãos, nós precisamos ter essa visão dos céus governando a nossa pessoa. Eu quero repetir. Você viu ou não a importância da oração? Amém? Que o Senhor nos abençoe.